Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, obrigado por vivermos a vida da igreja com base nas suas muitas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas duram para sempre e se renovam a cada manhã. Cremos, Senhor, que enquanto estivermos nessa terra, sempre teremos chance de renovar a nossa comunhão com o Senhor, a nossa busca ao Senhor, a nossa dedicação, Senhor, até mesmo o nosso serviço a Ti. O que nós rogamos por toda a igreja, e todas as igrejas que se consagrem a servir ao Senhor. Somos os chamados de última hora, da 10ª hora. Obrigado, Senhor, que não chegamos à 12ª hora. Ainda estamos na 11ª hora. Muito obrigado, Jesus. Que na 12ª hora a sua obra já se concluiu. Aí o Senhor não chamará mais ninguém. O Senhor concluirá a sua obra, principalmente no Filho varão, para ser arrebatado para o seu trono, para estar incorporado em Cristo Jesus, para reinar 1000 anos, governar sobre essa terra e sobre o povo que estará nessa terra durante 1000 anos, debaixo da orientação também de Israel. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Irmãos, nós estamos muito alegres por realmente pertencermos ao corpo de Cristo. Amém? Eu gostaria com isso, antes de falar aqui, vou falar em pouco tempo a palavra, que é um resumo das 3 mensagens que o nosso irmão Pedro Dong falou em Recife, Natal e Mossoró. E nós 8 da região 6, os cooperadores, nós acompanhamos. E Deus realmente abençoou a nossa ida, nossa estadia, e colocou uma van do SEAP em Sapé, em Sergipe, mais 2 motoristas para cuidarem de nós desde Recife, percorrendo todas as cidades. Foi uma viagem longa, mas assim de muita conversa, muita brincadeira, né? A maioria cabeça branca, né? Então, e também muitas experiências trocamos. Então foi muito bom. Amém? Aí, o que nós queríamos agora nesse momento é conhecer os nossos convidados pela primeira vez que vieram à reunião, que estão nessa reunião. Convidados pela primeira vez que estão aqui. Tem alguém? Se tiver, fique de pé, por favor. Não tem, né? Amém. Senhor Jesus, o Senhor continua nos abençoando, né, irmãos? E muitos irmãos não estão na reunião, nós estamos percebendo aqui, não é férias, não é feriado, né? Talvez alguém tenha viajado para dar atenção à mãe. Ontem? Ah, sim, o Wagner está lembrando aqui. Ontem nós tivemos aqui pelo menos 2 casais convidados e mais alguns, inclusive um irmão que foi contato da comportagem dinâmica. Estava aqui sentado e apreciou a palavra. Os irmãos estiveram apoiando ali. E também esses casais, eu tive comunhão com eles. São casais jovens, cada casal tem um filho, criança, e eles mostraram no coração que tem ido em vários grupos cristãos, mas não tem achado uma palavra consistente. Mas que ontem à noite eles ouviram uma palavra sem mistura, é o que eles falaram. Entenderam? Graças a Deus o Senhor ungiu o seu profeta ontem à noite. Nós estávamos aqui. Quem não veio ontem à noite perdeu. Meu Deus, onde está a igreja eu tenho que estar. Se a igreja não estiver ajuntada, eu estou pelo menos visitando alguém, pregando o evangelho ou apacentando alguém. Mas se a igreja se ajunta, eu preciso estar na reunião da igreja. Amém?
Então nós sentimos, temos que visitar a mãe, né? Hoje eles comemoram o dia da mãe. Para nós sabemos que nossa mamãe, enquanto nós temos, nós cuidamos bem dela. E até a nossa sogra. E com amor. Então nós vamos lá almoçar com a sogra, porque, né, junta a família, aí nós temos que quebrar essa tradição. E aí vamos, tudo bem. Mas irmãos, se nós não estivermos focados no que queremos transmitir aqui, no arranjo, no plano, no propósito eterno de Deus, que veio discorrendo desde Gênesis capítulo 1, foi citado ontem, versículos de 26 a 28, depois que o Senhor fez a criação adicional, por último, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, como um vaso, um recipiente, e Ele orientou que esse homem, que é o homem coletivo, ele deveria ser fecundo, amém? Encher a terra e dominar sobre a terra, porque Deus tinha intenção rápida, depois de bilhões de anos, segundo a história, trazer o seu reino para a terra. E o diabo, que era Satanás, que era Lúcifer, enganador, sutil, entrou em cena e cometeu tal dano em atrair o casal precioso que estava no jardim, puro. Deus fez com a sua própria mão, não é isso? E o diabo o atraiu através de um fruto, que na verdade, aquele fruto é justamente o elemento do diabo. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a essência dela é o próprio diabo. Aí o que ele fez através desse fruto? Ele entrou e alojou na alma do homem. Fruto físico não era tanto. A questão é que ele incorporou o fruto físico para que ele se infundisse para dentro do homem e assim o arruinasse. Para Deus estaria arruinado eternamente, mas Deus tem seus arranjos. No capítulo 3, no versículo 15, ele pregou. Deus veio e pregou para Adão, Eva e também para a serpente. Por quê? A serpente ela foi incorporada pelo diabo. O diabo não é serpente, mas ele usou uma serpente, um animal, não é? E usou esse animal para falar. Onde já se viu serpente falar? Senhor Jesus. E assim a ruindade, o dano veio para o homem. E Deus fez de tudo, desde os patriarcas. Depois das 4 grandes quedas, Deus veio, chamou o homem, que nós já sabemos, temos estudado acerca de Abraão. Esse homem creu em Deus, veio para a terra de Canaã. Deus então, através dele e Eva, gerou um fruto, que foi Isaque. Isaque gerou Jacó e Esaú. E nós sabemos que Jacó usou de sabotagem, enganou seu irmão, alimentou seu irmão, que desejou mais um prato de lentilha do que a primogenitura, que era o direito dele, porque ele saiu primeiro, ele nasceu primeiro, o outro atrás, segurando seu calcanhar, não foi? Mas ele, irmãos, ele não entendia as coisas da fé. O que ele fez? É porque estava com fome. Pode observar, as pessoas vivem porque estão com fome, é ou não é? E tudo que elas fazem é para se alimentar. Alimentar o estômago, alimentar a sua alma, sua psique. Não é assim? O conhecimento e tudo mais. E foi isso que o diabo fez. E Esaú perdeu a oportunidade, entregou de bandeja o seu direito de primogenitura. E quando nós lemos em Romanos, lemos em Hebreus, que Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. Se todos nós que fomos chamados pelo Evangelho, cremos em Jesus, formos fiéis enquanto vivemos nessa terra e não abrir mão do direito da nossa primogenitura, por um prato de lentilha, por um prazer de momento, por uma busca pessoal, sem aprovação de Deus, não é? E até mesmo o conselho é que não falta na igreja. Os irmãos estão sempre nos dando conselho, não faz esse negócio não.
eu sinto que é melhor você não fazer esse negócio. Quer dizer, eu não tenho direito sobre você, mas eu te oriento, segundo a palavra, segundo o sentimento. Busque comunhão e ore mais. Não faça agora. Porque qualquer negócio que se faz, vem resultados, é ou não é? Positivos ou negativos. Às vezes vem encrencas, consequências, que Deus não quer que seus filhos estejam amanhã amarrados, escravizados, por causa de uma decisão pessoal. Nós ouvimos em Monlevade, que teve uma conferência lá. Semana passada nós não estávamos aqui, por causa fomos no velório do pai do Maurício. Você sabe, o Maurício está nos Estados Unidos acompanhou o casamento da Rebeca anteontem. A Rebeca, filha da Marta, amém? Foi muito bom, os irmãos estavam ali presentes. E esse fim de semana, conferência ali na região em Pompano Beach, ali perto de Miami. E não sei se vocês viram fotos, tem um número bem maior de irmãos. Observaram? Eu vim acompanhando a cada conferência. Isso prova que Deus está realmente arregimentando os seus, por meio da palavra profética. E Deus tem salvado a muitos, e tem dado segurança para muitos através da palavra profética. Amém? Que nós vimos aqui no final de Romanos, capítulo 16, e vimos também em Hebreus, né? Não, em 1 Pedro, justamente sobre a palavra profética. Eu acho que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 20 e 21. Ou seja, essa palavra profética é que nos salva. Amém? Nessa conferência em Nordeste, nós ficamos impressionados. Eu já estive lá 5 anos atrás, até em conferência, eu pude observar que Deus realmente tem ajuntado os seus filhos. Essa conferência aconteceu em Recife, Natal e Mossoró, e o número de participantes e a alegria dos irmãos, os irmãos que vieram de vários lugares, porque é a região 4, o Cone Norte, e assim nós pudemos ver um número grande de irmãos participando da conferência, alegres, compartilhando, tendo comunhão. Foi muito bom, amém? Mas irmãos, nós estamos vendo nesses dias o final de Romanos e entrando em 1 Coríntios, não é isso? Senhor Jesus. E estamos sendo impressionados que Deus tem usado os seus servos, desde quando o nosso irmão Dong dormiu no Senhor, há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses atrás, ele vem confirmado a palavra profética, e essa palavra tem crescido e tem ganhado um corpo no meio dos santos. A palavra está avançando, está crescendo. Ela está sendo compartilhada em toda a terra habitada. Todos quantos têm desfrutado do alimento diário têm testificado. Realmente, essas palavras têm me dado direção para o meu casamento, para os meus filhos, não é? Para a minha casa, meu grupo familiar, para a igreja com a qual eu reúno, eu vivo com a igreja, então estou vendo que está havendo um fluir de vida. Os irmãos estão alegres, tem sido falado, né? As picuinhas diminuíram, né? As desavenças do nosso meio, até o irmão se comprometeu, falou assim, eu vou dar um cheque sem fundo aqui e falar que os casamentos melhoraram. Eu falei, espero que vocês não me comprometam. Os casamentos têm melhorado, então as desavenças, as intrigas têm acabado. Por quê? Estão voltados para a palavra. Quando nós comemos palavra, a palavra nos salva, nos tira da mente, nos leva a tomar uma decisão que a nossa vontade é que decide. O Marquinho falou domingo passado lá em Monlevade que é impossível você dominar a sua mente. O diabo cruza nela a todo instante. Quer ver? Você está ouvindo a palavra aqui, mas você está pensando em algo lá fora. Alguma coisa do seu interesse. A reunião de partir o pão, nós nos esforçamos para nos concentrar no Espírito, para tomar esses elementos como símbolos da realidade que o Senhor concretizou lá na cruz. O seu corpo e o seu sangue.
para que nos desse o direito hoje de nós desfrutarmos essas riquezas, com base na justiça que Deus estabeleceu, baseada na morte de Jesus. Romanos 4, final, e Romanos 5, 1. Com base nessa justiça que Deus estabeleceu em Cristo Jesus por meio da sua morte, você e eu podemos avançar. Temos o sangue precioso que nos redimiu. Caso cometamos erros, nos arrependamos, nos levantemos e avancemos. Amém? Isso é um direito nosso, irmãos. Senhor Jesus, avançar, porque temos uma base sólida, temos desfrutado do alimento diário. Essa base sólida é a justiça que Deus estabeleceu, ela é imutável. E essa justiça não é por obras. Vocês estão tendo experiência, vários aqui, de orar pelas pessoas na praça, numa rua movimentada. Sempre encontramos alguém que fala assim: você está me julgando? Eu não mato, não roubo, não falo mal de ninguém, faço minhas obras, eu até ajudo as pessoas carentes. Você está me julgando? Eu falei: não, eu estou te dizendo que você e eu estamos debaixo da lei que nos condena, a lei de Deus. Ela diz que todo homem não é justificado diante de Deus, ele é pecador, está condenado à morte e só tem uma saída: se você se voltar para Jesus. Não quero saber disso, não quero saber disso, eu já tenho minha religião. Moço, abra os seus olhos enquanto você está vivo, amanhã será tarde. Não, tchau. Então, uma moça passou, uma senhora, né? Passou e falou assim: meu senhor, agora Deus falou que é para eu parar para receber a oração. Que eu tenho passado, te vi, eu falo, estou com pressa. Mas eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Eu voltei para orar. Aí, irmãos, que preciosidade era aquela irmã. Ela abriu o coração, tem família, ela cuida de 90 crianças e pré-adolescentes. Olha bem, num grupo cristão. E ela falou que por causa dessa experiência lá e dessa oração, que até mesmo eu falei assim: não preciso contar os seus segredos do seu coração. Nós vamos orar aqui e o Senhor vai te abençoar. E naquilo que é necessário, que tem um bloqueio, Deus vai abrir as portas, vai derrubar tudo. Aí orando, abençoando ali, quem estava comigo era a Deise Glória. Abençoando, Deise ficou até alegre. Depois essa irmã abriu de uma maneira e falou assim: engraçado, muita coisa que você orou aí estava ocorrendo comigo. E outra coisa, eu estou esperando algo para definir até dezembro. E na sua oração, eu já ouvi Deus falando comigo, já resolveu o problema. Irmãos, por isso que a orientação é nós sairmos, não é, da nossa esfera, reunirmos, muito bom. Os irmãos se preparem, terça-feira, para os irmãos e irmãs de serviço da igreja. Terça-feira começamos já com a micro-região, orientando as coisas que vão acontecer e que nós teremos um aperfeiçoamento semanal no sábado à tardinha, antes da reunião, para vários serviços da igreja. Amém? Senhor Jesus. Não dá para ler, eu só vou citar, tá? O apóstolo Paulo, quando ele esteve em Éfeso, ele permaneceu 3 meses, partiu, mas depois ele ficou 3 anos. Isso está em Atos 20. Ele permaneceu 3 anos em Éfeso. E nesses 3 anos, o desejo de Paulo era aperfeiçoar os santos, que já criam, que foram salvos, já viviam a vida da igreja, aperfeiçoá-los. Então, Paulo fez de Éfeso, ele queria fazer de Éfeso o centro de obra. Assim como em Antioquia, quando ele foi chamado, ele e Barnabé, ali tornou-se o centro de obra. Antes era em Jerusalém, depois Deus transferiu, o Espírito Santo transferiu para Antioquia, para sair da esfera religiosa de Jerusalém. E ali Deus avançou a partir de Antioquia. Depois chegou um tempo, Deus fixou Paulo em Éfeso, e ali em Éfeso, ele então pôde aperfeiçoar. Onde que nós vimos isso os 3 anos? Capítulo 20, amém? Versículo 7 diz assim: Senhor Jesus,
No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, isso foi em Troade, tá? Foi a partir dos santos, dos líderes de Éfeso. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso. Atos 20, versículo 7, tá? Até a meia-noite, amém? Quando chega cá embaixo, no versículo 28. Amém, Senhor Jesus. Versículo 28, ele fala justamente sobre o tempo, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual, ou entre o qual, o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, tal. Portanto, vigiai. O versículo 31. É isso aí, ó. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Essa igreja foi bem aperfeiçoada durante 3 anos. Ali, no centro de obra. Mas aconteceu algo. O apóstolo Paulo desejou, a partir de Troade, quando despediu da liderança, ele nem entrou em Éfeso, ele decidiu voltar ir para Jerusalém, levando donativos, por causa da necessidade na Judéia, em Jerusalém, muitos irmãos estavam passando fome. Essa ida dele, muitos crentes não aprovaram, certo? Até mesmo a igreja em Corinto, no capítulo 16, ele fala, quando vai juntando os donativos. Porque muitos já não estavam dando crédito ao ministério de Paulo. Paulo partiu para Jerusalém, nós sabemos o que ocorreu com ele, não é isso? Senhor Jesus, toda aquela influência, depois ele esteve preso na Judéia por 2 anos e depois partiu para Roma, porque ele apelou para César. E estando em Roma, o que aconteceu? Senhor Jesus, Deus mudou o ministério de Paulo. Ele agora, durante 2 anos preso em Roma, ele numa casa, ou seja, preso assim, ele estava com guardas, num presídio domiciliar, casa que tinha o direito de receber as pessoas que o procuravam. No final do capítulo 27 de Atos, nós vemos ali que ele ali não cessou de ajudar a todos os santos que vinham estar com ele. Amém? Tantos santos, inclusive até os bárbaros, inclusive até um escravo, né? Não é isso que nós já estudamos sobre ele, que foi Onésimo. E ali ele aperfeiçoou Epáfras. Amém? Quando lemos em Colossenses, ele aperfeiçoou Epáfras, e Epáfras foi devolvido, e Epáfras, ele que produziu 3 igrejas, e Paulo tinha como alguém recomendável diante da igreja em Colossos. Amém? Versículo 7, Paulo diz assim: segundo fossem instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Amém? Capítulo 4, ele fala assim, versículo 12: saúda-vos Epáfras. Epáfras estava em Roma. Amém? Que é dentre vós servo de Cristo Jesus, ou escravo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Essas 3 igrejas ele gerou, certo? Aqui, irmãos, se nós aplicarmos essas palavras hoje, nós estamos voltados para um aperfeiçoamento contínuo, vivendo a vida da igreja. Você tem a sua função na igreja, tem ou não tem? Então, você será chamado para
para um aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é coletivo, amém? Os irmãos têm nos mostrado que nós precisamos aproveitar esse tempo para sermos aperfeiçoados, principalmente no exercício do Espírito. Porque nós recebemos um ministério, e esse ministério é o ministério do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, esse ministério só tem uma função, que é ministrar Cristo como pão, como alimento, como água viva, para dentro de todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? Esse é o nosso ministério. E é nesse ministério que nós somos alimentados, somos nutridos, supridos, descedentados e ajudamos a muitos. Então precisamos ser aperfeiçoados muito mais, agora que estamos saindo coletivamente para contatar as pessoas. Aqui dentro estamos sendo aperfeiçoados, estamos servindo os santos, amém? Cada um tem a sua função na igreja. Nesse momento nós estamos aqui em paz, tranquilos, desfrutando, não estamos? Mas tem segurança lá fora, no fundo e lá na frente, tá certo? Então vejam bem, nossas crianças, cadê o barulho de criança? Estão em ordem, estão sendo cuidadas, amém? Cadê os adolescentes que estavam aqui? Subiram, não foram? Foram receber ajuda, palavras, dentro da linha de aperfeiçoamento que eles estão tendo, não é isso? E os jovens? Sempre têm as suas reuniões. Nós temos os coordenadores de jovens que estão se dedicando, se empenhando, eles deixam o trabalho, vêm, reúnem para quê? Juntos orarem pelos jovens e ter comunhão e, além das reuniões normais, eles poderem trazer alguma orientação, alguma ajuda, debaixo da supervisão da liderança da igreja, amém? Não é maravilhoso? Eu te pergunto, você está satisfeito de estar vivendo a vida da igreja? Ó, eu sempre digo, eu não busco nada na igreja, exceto crescer em vida. Para isso eu preciso da igreja. Eu preciso do meu grupo familiar, eu cutuco o meu grupo familiar porque ele tem 2 líderes. Para que eles marquem reunião, movam alguma coisa, façam o lanche, vamos nos ajuntar, porque o grupo familiar de cuidado e multiplicação é onde eu descanso. Eu armo a minha rede e descanso, porque o grupo familiar está cuidando de mim. Amém? Senhor Jesus, por isso que eu lhe digo, ame o seu grupo familiar. E se você não tem um grupo familiar, pelo amor de Deus, eu estou ligando para todos os grupos familiares. Nós teremos aperfeiçoamento para líderes do grupo familiar. Antigamente dávamos ênfase ao irmão junta de suprimento do grupo familiar. Ele era junto, que ele era tão oculto que ele sumiu. Então, ultimamente, os irmãos estão levando a sério o aperfeiçoamento, aproveitando algumas reuniões de serviço em várias regiões. Lá na região de Boston, os irmãos fizeram aperfeiçoamento para liderança. Avançaram para Orlando, agora estão na região de Miami. Aperfeiçoamento para liderança. Por isso que a gente vê que o número de irmãos tem aumentado. Estão apreciando. Por quê? Quando há aperfeiçoamento, Romanos 12 foi lido ontem. Quando nós somos aperfeiçoados, sabe o que acontece? Nós descobrimos que nós somos responsáveis pelo corpo de Cristo. Amém? Tanto por aqueles que vivem esse ajuntamento maravilhoso, onde nós temos a liberdade do Espírito, como também aos santos que estão lá fora, e algumas congregações que têm nos recebido, têm implorado para estarmos com eles, até mesmo para dar aperfeiçoamento para eles, para liderança, para casais, para jovens. Muitos comportores às vezes não estão numa reunião porque não tem como estar, porque é uma reunião específica lá naquela congregação e que exige a presença dele. A gente procura dar um equilíbrio para eles,
Porque senão vai acontecer como o Fabiano já deu testemunho aqui, já passou em áudio também. Ficou tão envolvido com liderança em Sete Lagoas, que quando ele assustou, ele estava em depressão. Irmãos, vai envolver com problemas psicológicos, problemas demoníacos, problemas que muitos líderes estão sobrecarregados, recai sobre você. Então é aí que precisamos ter o cuidado. Mas graças a Deus, quando veio a comportagem dinâmica, ele entrou de cabeça, entrou nesse fluir, fez a sua equipe, aí ele está dando testemunho aí, eu fui curado. Irmãos, pregar o evangelho, visitar as pessoas, orar por elas e semear um livro que traz, que abre e supre a necessidade da pessoa. Foi o que aconteceu comigo e com você, quando nós achamos os livros. Irmãos, não tem serviço mais excelente hoje na terra, não existe. Romanos 12:11 fala que nós devemos não ser vagarosos ou remissos no serviço, no trabalho ao Senhor, amém? 12:11, lendo lá, ó. Portanto, pergunto, pois, 12:11, desculpa. No zelo ou no labor, né, não sejais vagarosos, lentos, dormentes, não é isso? É uma outra palavra aí, fica ali em letargia, né? Está ali sonolento, né? Depois eu vou, depois eu sigo, depois eu vou para a reunião, depois... Não, aqui ele diz que nós devemos ser fervorosos no espírito. Você precisa sacudir o seu espírito. Tem irmão que ora assim, Senhor, libera o meu espírito. Não, Deus não vai liberar o seu espírito, você que libera o seu espírito. Ele já liberou. Ele passou pelo processo de encarnação, sofrimento, morte, ressurreição, mudou de forma, entrou em você e em mim. Aí ele está trancafiado no seu espírito. Se você não exercita o seu espírito, você não o libera. Aí ele não pode alcançar a sua mente, a sua vontade e a sua emoção e usar a sua alma para você, através do seu corpo, ir lá servir alguém. Senhor Jesus, então você e eu temos o direito de exercitar o nosso. Nós aprendemos as ferramentas. Invocar o nome do Senhor é o meio de exercitar o nosso espírito. Tomar a palavra em oração, orar, ler a palavra, você ficar aplicando a palavra em si, em oração, elevando a Deus, você está exercitando o seu, ruminando. Às vezes você acorda de madrugada, ao invés de falar assim, eu tenho que dormir, eu tomar remédio. Não, fica ruminando a palavra, faça isso. Fica ruminando a palavra que você desfrutou o dia antes, tal, fica ali, ou aquela visita que você fez, a necessidade, Senhor, como ajudar aquela pessoa. A luz vem o encorajamento, aí você levanta igual um vulcão, para cuidar de alguém, está vendo? Então nós temos muitos motivos para exercitar o nosso espírito. Não é isso? Nas reuniões, nós temos liberdade de exercitar o nosso espírito. Não tem ninguém nos proibindo. Se você estiver num ambiente que te proíbe, fica ali dentro de você mesmo, não é? Ocultamente, Senhor Jesus. Amém? Se você pode clamar audivelmente, clame, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas se você pegar uma trilha aí, às vezes nós precisamos pegar uma trilha, irmãos, para nos desentulharmos, que ninguém está nos ouvindo, nós vamos gritar, clamar, chamar, bradar em alta voz, Senhor Jesus! O diabo vai sair em retirada, vai para o lugar dele e você fica liberado. Aí o Espírito levanta em você e cura sua alma, restaura sua mente que fica razoando, pensando. Irmãos, não precisamos fazer exercício de pensamento, não. Essas coisas, essas filosofias que surgiram para você sair, entrar numa outra esfera psicológica, sair não sei de onde, sair do corpo e tal. Irmãos, isso tudo é vaidade. Deus já nos mostrou o segredo. A nossa alma, para ser liberta dos pensamentos, dos sentimentos ruins e ainda das decisões que às vezes nós estamos para tomar, toma, não toma, entra no Espírito.
A sua alma achará refúgio e achará lugar seguro. É o lugar de ancorar as nossas almas. É o que fala em Hebreus capítulo 6. É onde nós devemos ancorar nossas almas. No lugar seguro, onde o Senhor entrou. Amém? Hebreus 6. Senhor Jesus. Vou ver se está aqui mesmo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito. Levar para o que é perfeito é você ser levado pelo Senhor, tá? Levado para dentro do Senhor. Não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas de fé em Deus. Ensino de batismo, tal. Senhor Jesus. Aí. 19. Senhor Jesus. Isso aí, ó. Vamos lá? A qual temos âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para onde você vai refugiar-se? Versículo 18. Tenhamos forte alento. Amém? Nós que já corremos para o refúgio, versículo 18, a fim de lançar mão na esperança proposta, ou seja, nós temos que ancorar agora a nossa alma, nos desprender de tudo e lançar mão do que é real, perfeito, amém? Senhor Jesus, irmãos, essa lição nós temos aprendido por anos, mas ouvindo uma mensagem essa madrugada, eu falei assim, engraçado, parece que eu não estava nessa reunião, está vendo? Quando nós ruminamos as palavras, hoje nós temos o Instituto Vida para Todos, que você abre ali, tem todas as mensagens, aperfeiçoamentos. Não perca tempo, aproveite. Para quê? Para você ruminar as palavras. Quando nós ruminamos as palavras, aí nós ganhamos luz. Aí de repente o Espírito fala, aí você encontra a solução para situações, para problemas, entende? E também para você ter um norte pelo Senhor, para ser conduzido pelo Senhor, amém? Aí a gente vai falar assim, agora a minha ficha caiu, não é o que acontece? Aí, essa noite a minha ficha caiu, eu falei, puxa, estou doido para ver a igreja, está vendo? Então Deus sabe, irmãos, que todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Tem muita gente para ser cuidado. Deus já nos deu uma dupla missão. Nós estamos ouvindo isso. Qual é essa dupla missão? Preparar o deserto. Nós cremos que é a América do Sul. Quem já sobrevoou o Amazonas, tem 5 países em volta e mais 3 territórios, né? As Guianas. Quem já percorreu, ou voou, sobrevoou em algumas áreas ali, já percebeu. Realmente é um deserto a América do Sul. Aí quando você se volta para a cidade, para os países, é um deserto. E que deserto é esse? Né, que Deus deu. São as muitas cidades que precisam ser conquistadas. Amém? Nós temos no mínimo 10 mil municípios da América do Sul. Deus confiou a nós, desde 2000 que nós começamos a entrar nessas cidades. Agora Deus está nos mandando voltar. Desde então, o Expolivro surgiu o jornal Árvore da Vida, surgiu o Alimento Diário, surgiu a comportagem. Tem um irmão que fala comigo em Manaus, todo mês eu vou para o Suriname e vou para a Guiana Inglesa levar os alimentos diários para os irmãos. É um irmão aposentado do Banco do Brasil, ele sabe, tem anos que ele faz isso, ele é perseverante. Está vendo? Então, ele tem facilidade de voar para esses lugares por causa que ele era funcionário do Banco do Brasil. Ele aproveita o voo e vai e leva o alimento diário. Então, aonde você não vai, Deus está enviando alguém. Graças a Deus nós podemos orar. Por exemplo, nossa região 6. Maurício falou terça-feira aqui que ele ouviu de mim. Nós estamos preparando uma viagem, seriam 7 cidades, não é isso, Gabriel? Eu, Hernandes e o Gabriel. Enquanto o Gabriel vai abrindo os clientes dele, em confecção, que o encargo dele é vender, e o encargo dele, desde que ele consagrou o Senhor que veio para o SEAP, é ofertar para a obra do Senhor.
Então, Deus gosta disso, quando um jovem se decide a servir, ganhar dinheiro para ofertar ao Senhor. Ele está sendo guardado. Aí nós vamos viajar aqui para o Nordeste de Minas. Tem cidade, tem anos que a gente não vai. Então foi passar essa aqui terça-feira. Realmente estamos indo amanhã, em nome de Jesus, cedo, né, irmão? Senhor Jesus. Aí o que o Erlandes e eu vamos fazer? Agora nós estamos mais maduros, né? Cabeça branca. Temos a mesma idade. Nós vamos parar numa praça, numa rua. Queremos orar por você. Ó, Deus me enviou aqui de Belo Horizonte para orar por você. E eu não posso sair daqui sem orar por você. Está vendo, irmãos? Nós temos que ser ousados. Deus nos confiou ou não? As cidades, as pessoas, os contatos. Então vamos aproveitar enquanto estamos com saúde e temos tempo. Não é? Ele falou assim: eu vou atender um cliente, abro um cliente, depois eu corro onde vocês estão, para eu também fazer o mesmo trabalho, está vendo? Irmãos, 1 hora que fizermos esse trabalho de 2 irmãos, de 3 ou um casal, o que for, 1 hora que você faça, irmãos, em 1 hora, num ponto onde cruza pessoas, você aborda ali no mínimo 30 pessoas, no mínimo. Mas você aborda 60 e até mais. É ou não é? Oração de 30 segundos, abençoa, tal. Ora pela necessidade, leva a orar, isso eu faço mesmo com crente. Repete comigo. Precisamos levar as pessoas a exercitar o Espírito. Invocar o Senhor Jesus, aplicar o sangue, amém? Agradecer ao Senhor, obrigado, Senhor, que eu estou vivo, obrigado, Senhor, que meus problemas já lancei para Ti, eu creio em Ti. As pessoas estão orando assim comigo, resultado, mudou tudo, eu estou alegre. Está vendo, irmãos? Deus já nos deu o ministério, Deus nos deu o Espírito, Deus nos deu a palavra de reconciliação, porque temos o ministério de reconciliação. Esse ministério é o ministério do Espírito. Esse ministério nos deixa loucos. Amém? Irmãos, então vale a pena nós entrarmos nesse encargo. Aqui nós guardamos nossa mente, aqui nós guardamos nossa alma, lugar seguro e firme. Vamos cuidar das pessoas. Amém? Senhor Jesus, eu queria só passar rapidinho uma mídia, não sei se ela está liberada ali. É só para mostrar para os irmãos que desde São Paulo, os irmãos têm mostrado aqui, em cada região, sobre onde Deus nos colocou com base. Não está aí não, nesse computador? Manda aí. Com base no tabernáculo, lá no Velho Testamento, lá no deserto, quando Deus tirou o povo de Israel. Vou gastar 5 minutos só. Então eu vou só citando, aguarde, atendo aí, porque nós já estudamos isso aqui muitas vezes, sempre quando nós ruminamos, nós ganhamos luz, mais luz. Amém? O tabernáculo, Deus mandou fazer porque Deus queria habitar no meio do seu povo de Israel. Amém? Só que depois de pronto o tabernáculo, precisava agora do cuidado do tabernáculo. Aí Deus estabeleceu que a casa de Arão ia cuidar do sacerdócio, dos assuntos espirituais, sacrifício e tudo mais para o povo de Israel. Amém? Senhor Jesus. Mas Deus estabeleceu também que o tabernáculo em si precisava ser cuidado. Então ele usou 3, da família de Levi, que é a família que Deus separou, que Levi é a tribo que não tinha envolvimento com negócios, com trabalho nem nada. Eles eram consagrados só para o serviço no tabernáculo. Amém? Então, da família de Levi tinham 3 famílias, 3 linhas, que era Gerson, Coate e Merari. Quem já estudou isso sabe. Então, os meraritas, os coatitas e os gersonitas eram responsáveis pelo tabernáculo. É lógico que tinha as partes mais interiores santas que não podiam ser tocadas, tinham uma dessas famílias. E desses líderes, né? Os príncipes e tudo. E a outras partes mais bruscas, né? Madeira e tudo mais, a outra família. E também aqueles que eram responsáveis pelos tecidos, por toda aquela parte de... também para cuidar. Aí, tá aí, achou aí? Senhor Jesus. Aí nós estamos estudando, os irmãos vão receber isso. Se entrarem no Instituto Vida para Todos, vão desfrutar o que nós lemos aqui
terça-feira, tá? Nós vimos que quando Deus distribui o serviço no tabernáculo, precisava também de uma certa proteção em volta do tabernáculo, em volta dos serviços do tabernáculo, que eram os exércitos, amém? Ou o exército de Israel. Esse exército de Israel foi formado através dos que tinham de 20 anos para cima. Todos eles, homens, foram incluídos para serem formados no exército, para trabalhar, para cuidar do exército de Israel, porque havia muita luta para frente, né? Então, esse exército foi distribuído de acordo com as tribos, nos 4 cantos do tabernáculo, as regiões norte, sul, leste e oeste. Deus mandou Moisés estabelecer 3 tribos em cada região, e ali o exército estava ali, e todos, de acordo com o estandarte, estavam todos voltados para o tabernáculo. Já estudamos isso aqui. Era o único exército na terra que não fica voltado para o inimigo. Esse exército ficava voltado para o tabernáculo. Amém? Porque quem guerreava por eles era o Senhor. Amém? Nós temos isso aí em Deuteronômio 20:20, não é isso? Sobre a palavra que Josafá confiou quando Deus falou com ele: essa luta não é sua, né? É minha. Vocês vão só assistir. E assim ele creu, né? Deus, né? Que nós devemos crer em Deus para estarmos seguros e crermos nos seus profetas para nós prosperarmos. Amém? Todos nós já conhecemos esse versículo. Então estava ali, tudo pronto. Aí tem um segredo. Tem um segredo, queria ler com os irmãos. Senhor Jesus, já falei do serviço, agora vamos falar do segredo. É o que nós estamos visualizando hoje. A nuvem, cadê a nuvem? Amém, cadê a nuvem? Quem lembra da nuvem? Senhor Jesus. Onde está aí? Vai lá. Senhor Jesus. Deus precisava conduzir o seu povo. Acharam aí, irmãos, onde está a nuvem? Que eu estou com uma outra Bíblia. A nuvem é o Espírito, tá? Hoje, tá? A nos conduzir pela palavra. Mas onde está a nuvem que acharam aí? Números. Hein? Números 9. Aí. A igreja está exercitando. Senhor Jesus. Irmãos, não vamos delongar não. Os irmãos vão julgar a imagem aqui. Capítulo 9, versículo 15 em diante. Muito bom isso aqui, irmãos. Isso aqui é uma figura do que acontece conosco no Novo Testamento. Olha, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Era a nuvem. Mas à noite, ela parecia o quê? Fogo. Amém? Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. É a mesma nuvem, porém com aparência. Quando a nuvem se erigia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Olha bem. A nuvem se erguia. O que o povo de Israel tinha que fazer? Marchar. Marchar onde? No deserto. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se alguma família falasse, não quero ficar aqui não, e avançar, era morto. Então nós vamos mostrar aqui. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia,
quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de quem? Nós sabemos que no povo de Israel tinham 2 líderes, né? Que era Moisés. Tem aquele... Não, né? Moisés e Arão. Moisés nos assuntos governamentais, o reino. E Arão os assuntos de ministração e do serviço do tabernáculo, que era para manter o povo de Deus santo, guardado, através do sacrifício, apontando para a vinda de Cristo. Quando Cristo viesse, já não precisava mais. Achou aí? Eu já falei tudo isso aqui, irmãos. Certo? A nuvem está lá, a distribuição eu falei aqui. Mas o mais importante, está vendo a nuvem ali sobre o tabernáculo? É mais ou menos isso. Talvez era mais forte, mais nítido. Aqui está... Aí, essa nuvem, ela representa a presença de Deus em conduzir o seu povo. Senhor Jesus. E pode observar que, se a nuvem, ela erguia agora à tarde, aí tinha que desmontar tudo. Já pensou? Você e sua família montou a sua tenda ali no meio, além do tabernáculo foi montado, aí de repente, tem que sair. Aí desmonta tudo, sai. Se alguma família falasse, esse negócio de ficar, sobe nuvem, desce nuvem, eu já não aguento mais. O que ia acontecer? Seria eliminada do povo de Israel. Ou seja, o segredo é obedecer à nuvem. Amém? E pode observar, eles marcharam 40 anos no deserto, debaixo dessa nuvem, com o tabernáculo ali, e a Bíblia fala que nem as sandálias dos pés deles, o que aconteceu? Não se desgastou. O que é isso? As vestes não se desgastaram. O que é isso? O maná que os alimentou durante 40 anos. Que é isso, irmãos? Deus cuida ou não cuida do seu povo? Ó Senhor Jesus. Então o que eu queria só resumir aqui, porque a gente está sempre, nós temos que cuidar do nosso coração, o segredo é esse. Assim como ocorreu com o povo de Israel, ocorre também hoje, no meio cristão, no nosso meio tudo. Nós temos que atentar para o mover de Deus, o Espírito falando e conduzindo as igrejas. Por exemplo, nós temos um alimento diário, nos mantém na unidade e unanimidade, o mesmo falar. O que acontecia com os Coríntios, capítulo 1, versículo 10? Paulo ouviu pelos da casa de Cloé. Cloé era uma irmã, e que ela tinha, além da sua família, tinha também servos, escravos, e alguns ali que eram íntimos, né, já sabiam o que estava ocorrendo na igreja em Corinto. Então vieram trazer informações a Paulo sobre os muitos problemas que ocorriam nessa igreja. Entenderam? Aí Paulo diz assim: rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fala para os coríntios, para os líderes, que todos tenhais o mesmo parecer, sejais unânimes de alma, né? Unidos de alma. Uma tradução mais forte é que eles precisavam ser reparados na unidade. Amém? Reparados o quê? Voltar à unidade, voltar à sensatez para andarem de acordo com o falar de Deus por meio do apóstolo Paulo, que foi quem os gerou. Amém? Senhor Jesus. No Novo Testamento, irmãos, todas as epístolas que Paulo deixa para nós, e as demais, as de João, o Evangelho, tudo, Apocalipse, as epístolas, e de Pedro, nos ajudam a nós firmarmos no falar de Deus, dentro desse ministério do Espírito, que é o ministério que nós aprendemos de João, quando o Senhor diz em capítulo 21 de João, que ele não morreria até a vinda do Senhor. Na verdade, não é ele fisicamente, é o ministério de João. Por exemplo, Paulo morreu, o ministério dele cessou. Mas quando João, que não fora morto, saiu da ilha de Patmos, segundo a história, ele veio para Éfeso. O que ele viu? O que Deus mostrou para ele? Que a base estava ali,
né? Ou seja, o centro da obra que Paulo fez, 20 anos antes, 20 e poucos anos antes, ali é para avançar a partir da igreja de Éfeso, onde tinha esfriado o melhor amor. Foi ou não foi? Primeiro amor. Ou seja, a partir da igreja em Éfeso, desse centro de obra, João pôde escrever para todas as igrejas, que se tornaram as epístolas universais, que é para todos os santos do Novo Testamento, na nossa era, para nós avançarmos com o Senhor, ouvindo falar de Deus, discernindo o Espírito, amém? E seguindo em unidade e unanimidade. É o que nós temos aprendido, temos ou não temos, ao longo desses anos. Por exemplo, esse ano a igreja em Belo Horizonte está fazendo 50 anos. 50 anos foi estabelecida a mesa do Senhor. Amém? Graças a Deus. Você e eu estamos aqui há alguns 10 anos, alguns 20, alguns 30. Nós temos irmãos e irmãs aí que estão há mais de 40 anos. Vivendo a vida da igreja, preservando a sua família. Irmãos, vamos continuar seguindo a nuvem. Amém? Por exemplo, hoje, rapidinho surgiu, né, a partir de setembro, um sentimento de restaurar o Expo Livre. Como fazer? Os irmãos oraram e de repente lembraram de umas carretas. É o que está sendo falado. E essas carretas foram adquiridas por um valor de 90 mil reais as 3, que seria, os irmãos estavam oferecendo 180 mil numa carreta, em todos esses anos. Chegou nesse momento, Deus lembrou os irmãos, foram as carretas, elas estavam lá disponíveis, aí cederam. Resultado, as igrejas adquiriram, estão fazendo a reforma. Agora dia 15, em Campinas, a primeira carreta vai começar a percorrer ali, já está numa praça, né? Para fazer um trabalho durante 30 dias e depois vai para Campos do Jordão. Amém? E virá para a nossa região, parece que em setembro, né? Outubro. Olha que maravilha. Esse Expo Livre surgiu através de um sentimento, de um falar, de repente brotou. Irmãos, e nós estamos já com o Expo Livre aí. Vem Expo Livre por meio de van, nós estamos aqui já ajuntando o dinheirinho para comprar a nossa van, para rodar aqui na grande BH, porque não tem jeito de andar com carreta, né? É muito grande. Mas nós podemos rodar com a van e aproveitar os irmãos e as irmãs para nós entrarmos no fluir, para estar orando para as pessoas, abençoando as pessoas. E assim, irmãos, a igreja vai avançar no crescimento em número, crescimento em vida, aperfeiçoamento. E você não pode ficar de braços cruzados olhando para o passado, não. Nós temos que deixar o passado, se erramos, se acertamos, vamos esquecer tudo, julgar na morte de Jesus e avançar. Avançar no Espírito. Deus precisa de você e de mim. Amém? Vamos nos levantar e fazer uma oração. Senhor Jesus, os irmãos viram aqui, ó, tudo que eu falei está aqui, ó, e viram as outras imagens. Era só para a gente centralizar aqui e ver que Deus não mudou. Hoje Ele usa a igreja. A igreja é o governo de Deus na terra. Amém? Deus só faz a sua obra por meio da igreja na terra, para edificar e assim cumprir essa palavra de trazer, prepararmos as cidades, ganharmos as cidades, estabelecer um testemunho em cada cidade, testemunho do reino, e aí dar chance de muitos amadurecerem, crescerem em vida, amadurecerem, não ser só filhos maduros, mas ser filhos herdeiros, ou seja, ter preocupação com os negócios do Pai, ter responsabilidade, sua e minha, precisamos ter responsabilidade, aí sim, na manifestação do Senhor, aqueles que amadureceram, todos nós temos chance de amadurecer, vamos então entrar no reino de Cristo, amém? Na sua manifestação, os sinais estão aí, vocês estão acompanhando, quem acompanha a história de Israel está vendo, temos que estar atentos para os acontecimentos, amém? O amor de muitos esfriando, mas o nosso crescendo cada dia, amém? Vamos amar a Jesus, irmãos, vale a pena amar a Jesus, amém? Os irmãos, perdoem por causa do tempo, vamos fazer oração de 2 a 2.